Sejam todos muito bem-vindos ao canal IM7 Trading Esportivo. Vamos para mais um vídeo. O vídeo de hoje é um vídeo da parte prática da minha agenda de trabalho. É um vídeo do dia 5, vulgo ontem, em que eu faço essa corrida aqui. Eu gravei as corridas da manhã, então vou mostrar para vocês essa corrida aqui. É uma ideia do Denison, então um grande abraço para ele, mostrar a parte prática. Eu acho que isso é importante, então depois da vinheta, vamos pra cima, mas antes dela, cara, deixa o teu like, curta, compartilha esse vídeo, vamos mostrar as corridas de cavalo pro Brasil, o quanto elas podem ser interessantes. Inclusive, esse vídeo aqui vai ser muito bom pra galera, muito bem educativo. Então, vamos lá, depois da vinheta, bora pra cima. Mills past the stack. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Vamos lá, galera, eu tô com a corrida aqui no engate. Só para explicar para vocês, a corrida de 11h30 de Lingfield, 6F, uma corrida então curta, maiden, uma corrida curta maiden em que os cavalos não ganharam. Para quem não conhece muito das corridas, uma corrida maiden é uma corrida em que os cavalos não ganharam ou então ganharam uma vez só. Já vi alguns dados assim, mas geralmente é de cavalos que ainda não ganharam. Então vou soltando o vídeo aos poucos para explicar para vocês algumas cenas interessantes em relação às corridas de cavalo e ao meu mapa mental. A primeira cena bem interessante e bem curiosa é que esse cavalo aqui, o 6, ele não vai correr. Tiram ele das stalls. E cara, existe uma parada impressionante aqui que é o movimento do pré-live, que assim, quando ele diz que ele não sei, ele diz que ele não vai correr, mas isso aqui não interessa. Entra um volume de dinheiro aqui, uma rajada até aqui a 4,6 e o cavalo não vai correr. Então é muito louco o movimento do pré-live. Não é feito só de robôs, é lógico, é feito de pessoas e tudo. Mas é uma parada bem curiosa mesmo, né? Não sei se é pago esse pré-live do cavalo que não corre. O que me deixou bem impressionado, assim, parece que é um monte de robô na cena, mas fica só esse ponto mesmo aí para comentar. O que vale é a corrida. Vamos lembrar, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho a possibilidade, na minha ferramenta de trabalho, eu utilizo uma ferramenta de trabalho, ela me diz quem são os possíveis frontrunners. E esse cavalo aqui, o 2 ele era uma possibilidade, estava na melhor gate. Então eu ensino no meu curso o seguinte, quem pega a frente bem em pistas em que favorece o front runner é um cavalo que ele ganha uma vantagem em que se ele pega a frente de fato, o mercado ele tende a dar bet no cavalo, né? Que ele está na melhor posição teoricamente para aquele momento da corrida. Esse cara aqui, ele já está numa posição muito boa porque basta ele ir só para frente. Imagina, é um vetor só para cá, ó. É um vetor reto, né? Se ele tivesse muito aberto, não seria um vetor reto. Ou depende, né? Mas no longo prazo seria um vetor aqui em diagonal, né? Não vou parar muito tempo para explicar sobre essa estratégia, sobre a parte subjetiva dela, mas teoricamente, se esse cavalo ele tiver que vir para frente mesmo, ele tem uma vida mais facilitada. Como era uma corrida maiden sem muitos dados, eu preferi esperar o drone, que está bem aqui atrás dessa foto, porque ele tem um delay muito menor. Então é muito importante que você tenha o drone. Se você não tem ainda o drone, cara, isso aqui é praticamente um replay. Não dá para fazer trading puro se você não tem o drone. Então, se você ainda não tem o drone, contrate o drone. Eu indico do meu patrocinador, Iago Lopes, é um drone excelente. Aí tem um delay muito baixo e ele mostra a largada antes mesmo deles saírem, né? Então eu coloco aqui em cima o drone hoje em dia porque eu gosto de acompanhar o movimento. Eu gosto de acompanhar as duas cenas, tá, galera? Hoje em dia. Mas pronto, vamos lá. Vamos soltar a corrida. E aí a ideia é o seguinte, é tentar pegar esse front caso ele venha na frente.
E tem um cavalinho também bem interessante, que é esse que sai na Gate 4. Eu já tinha visto esse movimento na largada, né, de largada. Acaba que eu pego o preço já um pouco amassado, então eu cancelo as entradas. Que bom que eu propus as entradas, né? Acabou que o cavalo ficou muito tempo parado nesse preço, muito por conta aí que já houve um ajuste, então não se justificou entrar de novo, né? Eu vejo que pela cinesiologia do jockey, ele tinha bala na agulha, o favorito começa a falhar, eu faço uma free bet aqui. Não mantenho as duas stakes, mas entro com as duas stakes para fazer essa free bet. E estava um pouco conservador ontem, porque a minha meta era chegar entre 200 a 300 reais num card de 1 hora e meia, então eu cheguei a 150, dividido por 1 hora e meia, então é uma hora de trabalho muito boa, né? Deu quase 200 aí por essa hora de trabalho, 170, 150, 170, então foi muito bom avaliar isso. E esse cavalo ele mostrava para mim que ele tinha, o jockey mostrava que o cavalo tinha força, mas ele tinha acelerado muito a corrida. Então, por mais que o jockey ele esteja bem administrado, tenham atenção se ele está forçando muito o ritmo da corrida. Por quê? Porque a qualquer momento ele pode falhar. Então, isso se justificou o fato de eu não ter ido com mais, de eu ter feito uma free bet, sido um pouco mais conservador nessa corrida, porque o favorito estava atrás, o favorito começa a ser incentivado, com muita força, era esse cavalo aqui. Então, foi o que me deixou fazer a entrada. É, mas aí eu não deixei ela pro acaso porque mesmo que ele esteja sendo incentivado, ele guardou uma gasolina e era o favorito, era o cavalo mais forte e podia vir um de trás também, porque ele acelerou muito a corrida, né? Então era um move, ao meu ver, em que o cavalo ele tendia a morrer, principalmente porque ele era um cavalo de odd 22, né? Então a gente tem que saber trabalhar com os frontes que já desceram a odd em um senso de alerta, por quê? Porque eles já gastaram um pouco da gasolina deles, né? Então eu sou um pouco mais prático aqui nesse movimento, um pouco mais conservador por conta disso, mas não fugir ao meu plano de trade. Isso aqui é importante, é você fazer exatamente o que está na sua agenda de trabalho, galera. Isso aqui vai te dar um senso em que valeu muito mais a pena, né, você seguir a sua agenda de uma forma correta, de uma forma coerente, do que propriamente você ter forras muito altas, né? As forras muito altas elas vão acontecendo, aos poucos elas vão aumentando. A stake de 55 é uma stake em que ela tem uma margem de EV muito grande, porém, você precisa ter paciência e estar nos momentos mais assertivos, não ficar pagando a todo momento situações em que elas probabilisticamente não são elas são boas, mas não são as melhores, não são as mais favoráveis. Então, nesse caso aqui, eu tinha uma situação boa, mas não era uma situação 100 uma situação em que eu deixaria rolar com todo o dinheiro. Talvez deixasse em outras situações, mas eu achei que nessa o martelo que eu bati foi fazer uma free bet e foi bom. Também foi bom. Deixa eu vídeo. Por quê? Eu já fico de olho na movimentação do drone, né? Já faço os 109, já garanto aqui pra mim. Achei que ele vinha a priori, mas já deixa uma mão um pouco menor e aqui ele morreu. E o cavalo em que era para pegar a frente, em que eu achei que era, ele sprintou e olha o favorito, mesmo sendo incentivado muito cedo, ganhou a corrida, né? Ganhou a corrida. Então, é por isso que a gente É por isso que a gente precisa ter calma, paciência com o mercado de cavalo. Eu mostrei uma situação em que ela veio ao meu favor, mas ela veio por muito pouco tempo. Então, o risco ali ele foi entendido, ele foi bem calculado, porque o cavalo, de fato, ele poderia, o mercado poderia não vir, né? Ele veio, mas ele veio, e o cavalo não se aguentou, porque forçou muito o ritmo. Então, esses detalhes táticos, eles te ajudam muito a não queimar dinheiro
de uma forma indevida, né? Então, o trabalho com os rafeiros, ele tem essa cena. Às vezes é melhor deixar só um pouquinho, às vezes é melhor deixar em free bet e esperar o momento certo mesmo em que, se ele tivesse mais bala na agulha, eu deixaria um pouquinho mais de tempo a operação, mas mesmo assim foi muito bom. R$ 100 é um profit em que, se eu for levando e ganhando durante o dia, provavelmente eu vá alcançar as minhas metas no final do dia, então ainda assim tá muito bom. E é isso, galera. É fazer o plano de trading, se determinar a seguir o plano de trading. Isso aqui é bem importante, né? Se determinar a seguir o plano de trading. E esse plano de trade ele só vai ser assertivo se você tiver um método, né? Então, se você não tiver um método, aí dificulta um pouco, né? E caso você não tenha e queira aprender a fazer esse dinheiro aos poucos, tem muito volume, tem muita corrida, então se você juntar vários desses aqui, acaba que no final do dia você vai conseguir boas diárias, né? Então, meu método ele ensina todos esses detalhes, todos esses pontos. Se você quiser aprender comigo, minha consultoria está disponível. Chega comigo no meu Instagram, @im7trade esportivo, assim como está exatamente aqui, em que eu tenho um curso para mais de 90 horas acessíveis para a galera. Sempre estou postando conteúdos no meu Instagram, no meu WhatsApp sobre a consultoria. E é isso. Quem tiver afim, chega junto comigo que eu tô aí 100% para ensinar, galera. Beleza? Valeu, tamo junto. Até o próximo vídeo. Deixa teu like, compartilha esse vídeo e fui.